Você já se perguntou: se esta noite fosse a última da sua vida, o que você diria a Deus? Ninguém quer pensar nisso. Mas também ninguém pode garantir que terá o amanhã para consertar erros, perdoar ou orar. Existem noites em que, mesmo com as luzes apagadas e o corpo deitado, o coração simplesmente não encontra paz. E não é porque o travesseiro está desconfortável, é porque algo dentro da alma ainda está gritando: eu não estou pronto. Se você já sentiu isso, então este vídeo é para você. Billy Graham, o pastor que tocou milhões de almas ao redor do mundo, disse uma vez: é na escuridão que Deus mais se aproxima do homem. Não para acusar, mas para salvar. E sabe de uma coisa? Há um detalhe que poucos percebem à noite, não é apenas um tempo para dormir. É o horário marcado entre a alma e o Criador. Não há mais olhares sobre você, nem palco nem máscaras. Apenas uma pergunta ecoa no silêncio: você vai me deixar entrar esta noite? No vídeo de hoje, você não vai ouvir teorias distantes. Você será conduzido a 5 orações simples, porém poderosas. Sussurros noturnos capazes de transformar a forma como você descansa, como você vive. E até como você morre. Orações nascidas da rendição da dor e da esperança. Exatamente como Billy Graham pregou ao longo de toda a sua vida. Mas antes de chegarmos à primeira oração, há uma verdade que você precisa encarar. Porque a noite é o momento mais sagrado para encontrar-se com Deus, o que está esperando por você na escuridão, não para assustar, mas para te envolver com misericórdia eterna. Vamos mergulhar nisso agora. Você já se perguntou por que durante a escuridão da noite, quando tudo está mais silencioso, mais profundo, é quando seu coração se volta mais facilmente para Deus. Não é por acaso que os últimos instantes do dia trazem uma sensação especial. Quando as luzes se apagam, quando o barulho do mundo silencia, é aí que a voz interior começa a falar. E se você souber escutar, perceberá, não é apenas o seu íntimo. É o sussurro suave de Deus. Durante o dia, sua mente está ocupada com 1000 coisas, trabalho, notícias, deveres, preocupações. Mas à noite é o momento em que a alma retorna ao seu centro. Não há mais olhares julgadores. Não é mais necessário fingir força. Resta apenas você e aquele que te criou. Billy Graham disse certa vez: é à noite que Deus se aproxima mais, porque só quando todas as luzes deste mundo se apagam, conseguimos ver claramente a luz do céu. Não é verdade. Há coisas que durante o dia você ignora, mas à noite elas te fazem perder o sono. Há memórias, medos, feridas, que você esconde muito bem durante o dia. Mas à noite, não dá mais para esconder. E é exatamente nessa vulnerabilidade que Deus não se afasta de você. Ele se aproxima mais do que nunca. Muita gente acha que orar é algo para fazer de manhã cedo na igreja ou quando se está em apuros. Mas a verdade é à noite é o altar silencioso onde Deus te espera. Não precisa de rituais complicados. Não precisa de palavras bonitas. Basta um coração humilde. Um sussurro sincero pode mover o céu inteiro, se for dito do fundo da alma. Sabe por quê? Porque à noite você não esconde mais nada. É quando sua alma está mais verdadeira. E Deus não procura orações perfeitas. Ele procura corações sinceros. A Bíblia diz: na tranquilidade e no silêncio, a alma encontra salvação. E a noite é o tempo perfeito para entrar nesse silêncio. Não para fugir da vida, mas para se reencontrar e se aproximar de Deus. Uma pessoa pode fingir o dia inteiro, mas quando a noite chega, todas as máscaras caem. Então por que não deixar esta noite ser um novo começo? Por que não entregar a Deus o que mais pesa em seu coração para que Ele troque isso por paz? Você não precisa esperar tudo desabar para começar a orar. Comece agora, enquanto seu coração ainda sente, ainda deseja estar perto de Deus. Transforme a noite em um encontro sagrado entre você
e ele. Porque quando você vai para a cama com uma oração sincera, você não está apenas indo dormir. Você está entrando nos braços do Pai Celestial. E se você ainda tem dúvidas, experimente. Antes de dormir hoje, não pegue o celular, não ligue a TV. Apague as luzes, feche os olhos e diga: Senhor, estou aqui. Não sou forte, mas creio que tu estás perto. Deixe sua alma silenciar e você sentirá uma paz que ultrapassa todo entendimento. Esse é o sinal. Deus entrou na sua noite escura. Você sabia? Uma oração feita com fé verdadeira pode estremecer os céus. Não precisa de palavras bonitas, nem de voz alta. Só precisa ser sincera. Porque Deus não escuta com os ouvidos. Ele escuta com o coração. Quando você ora com rendição, sem esconder nada, sem máscaras, mesmo na escuridão da noite, a luz dele encontra você. Billy Graham disse certa vez: Deus não se impressiona com palavras bonitas. Ele se comove com um coração verdadeiro. E é justamente a fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda, que é capaz de abrir as portas da misericórdia de Deus. Você já orou assim alguma vez? Se ainda não esta noite, é o momento perfeito para começar. Santo Afonso Maria de Ligório, um pai espiritual de coração terno e fé inabalável, nos deixou uma lição profunda, com um gesto simples: orar antes de dormir. Nos últimos anos de sua vida, seu corpo enfraquecia, mas sua alma nunca se afastava de Deus. Numa certa noite, ele abraçou o crucifixo e disse apenas: Senhor, não me deixe dormir longe de ti. Na manhã seguinte, foi encontrado em sono tranquilo, como se o Senhor o tivesse acolhido em seus braços amorosos. Essa história tocou profundamente toda a comunidade, pois nos lembra que uma oração sincera na escuridão da noite pode transformar completamente a maneira como entramos na eternidade. Orar antes de dormir não é apenas um hábito. É uma porta que se abre para a santa graça. Quando você fecha os olhos com uma oração sincera, está entregando sua alma àquele que pode curar o que o mundo não alcança. Billy Graham dizia: Deus trabalha de forma mais silenciosa à noite. Quando o ser humano se rende, ele começa a agir. E é verdade, um simples sussurro ao Senhor, antes de dormir, pode lavar um dia inteiro de tempestades. Isso não apenas te ajuda a descansar melhor, mas desperta dentro de você algo profundo, fé, paz e o caminho de volta a Deus. Você já experimentou isso? Se ainda não, comece hoje à noite. Se você está pronto para esse encontro sagrado com o Senhor, comente: Senhor, abro meu coração nesta noite. Inscreva-se no canal para orarmos juntos todas as noites, porque a paz não é algo distante, mas uma bênção que você pode começar a receber agora. Chegou o momento de entrarmos na parte mais importante do vídeo de hoje: 5 orações poderosas para fazer antes de dormir, nascidas da fé e da rendição. E se forem feitas com todo o coração, as bênçãos podem te alcançar ainda esta noite. Porque Deus nunca ignora uma súplica sincera. Não porque essas palavras sejam mágicas, mas porque o Senhor ouve toda oração verdadeira. Isso não é um ritual religioso. É um encontro sagrado entre você e Deus. E a primeira oração que abre as portas para toda a cura e descanso é: Senhor, purifica minha alma nesta noite. Todos nós sabemos lavar o rosto, escovar os dentes, tomar banho antes de dormir. É algo comum. Mas você já se perguntou: será que minha alma está limpa ao fechar os olhos? A cada dia, não acumulamos apenas poeira externa, mas também impurezas invisíveis. Uma palavra impensada, um olhar de mágoa, um pensamento egoísta ou um erro ainda não confessado. E se essas coisas não forem limpas, o sono se torna apenas uma pausa, e não um verdadeiro descanso. Billy Graham disse certa vez: o que te pesa não é o corpo, mas a alma ainda não perdoada. Por isso, a primeira oração que você deve fazer antes de dormir é: Senhor,
purifica minha alma nesta noite. Essa não é a fala de alguém fraco. É o clamor de quem é humilde o suficiente para reconhecer: eu preciso de ti. Não precisa dizer muito. Apenas essa frase, se for dita com sinceridade, pode abrir as portas da graça e te levar a um sono tranquilo nos braços misericordiosos de Deus. Pedir para ser purificado não é desejar ser perfeito. É ansiar por leveza, por libertação desse fardo invisível que afunda sua alma. Imagine só, se toda noite você entregar a Deus o que há de mais escuro dentro de você, e Ele devolver a paz em troca, cada manhã será uma pequena ressurreição. Deus não espera que você esteja limpo para se aproximar. Ele vem para te limpar. Por amor, você está pronto para dizer ao Senhor ainda esta noite: Senhor, se há algo impuro em mim, lava-me com o teu amor. Se sim, continue comigo para a segunda oração, onde Deus não apenas purifica, mas começa a curar aquilo que ainda dói no seu coração. Existem dores que não sangram, mas corroem a alma todos os dias. Você carrega em seu coração uma ferida antiga, algo que ainda não foi perdoado, uma perda que nunca foi compartilhada. Há feridas invisíveis que nos fazem fechar o coração, temer o amor, desconfiar da vida. Escondemos essas dores atrás de sorrisos, afundamos no trabalho, seguimos em frente como se nada estivesse errado. Mas quando a noite chega e as luzes se apagam, essas dores voltam a falar. E é justamente nesse momento que a segunda oração ressoa como um grito de rendição, cheio de esperança: Senhor, cura aquilo que ainda dói em mim. Você não precisa saber orar, nem escolher as palavras certas. Basta ter coragem de dar nome à sua dor diante de Deus, e Ele entrará. Sem julgar, sem forçar. Simplesmente estará ali ouvindo, tocando o lugar que você pensava estar morto há muito tempo. Billy Graham disse certa vez: Deus não prometeu tirar toda a dor, mas prometeu que você nunca enfrentaria nada sozinho. E esse é o milagre desta oração. Ela não apenas traz alívio, ela transforma seu quarto em um lugar de cura. Quando você diz: Senhor, aqui está onde dói, é o Espírito Santo quem toca exatamente ali. Com suavidade, mas com poder. Você sabia que o silêncio da noite é o melhor momento para a alma se recuperar. Quando o mundo lá fora adormece, Deus começa a agir no mais profundo do seu ser. Ele não cura às pressas, ele cura na raiz. Talvez você já tenha se acostumado a viver com essa dor. Mas Deus não quer que você apenas sobreviva. Ele quer que você seja curado para viver plenamente. Orar não é reclamar. Orar é abrir a porta para que a vida entre. E pedir cura não te enfraquece. Ao contrário, é o ato mais corajoso de uma alma que decide encarar a verdade e acreditar que Deus pode transformar dor em esperança. Esta noite, você tem coragem de dizer: Senhor, carrego essa dor há tempo demais. Estou cansado. Preciso de ti. Se você disser isso com sinceridade, descanse. Deus nunca abandona um coração rendido, e a partir do lugar mais profundo, Ele começará a curar. Já pedimos ao Senhor que nos purifique e nos cure. Mas há algo sagrado que jamais pode faltar no coração humano: a família. Mesmo que você viva sozinho ou rodeado por entes queridos, sempre carrega no peito a imagem das pessoas que ama e o desejo profundo de vê-las protegidas e em paz. Billy Graham dizia: uma família protegida pela oração é uma fortaleza inquebrável. Por isso, a próxima oração é a voz do coração, por aqueles que são essenciais na sua vida. Senhor, protege minha família e aqueles que eu amo. Há noites em que você não ora por si mesmo, mas por alguém que está dormindo no quarto ao lado. Pode ser seu cônjuge, seu filho ou pais idosos. Às vezes é alguém distante. Alguém que você não pode tocar, apenas lembrar e entregar nas mãos de Deus. É por isso que esta terceira oração tem tanto poder.
Senhor, protege minha família e aqueles que eu amo. Num mundo instável onde tudo muda rapidamente, nada traz mais conforto do que saber que aqueles que amamos estão sendo guardados por Deus. A família é onde aprendemos a amar a cair e a perdoar. Mas também é onde a paz pode ser ameaçada com mais facilidade, uma discussão, uma doença, um afastamento silencioso. E sabe o que dói ainda mais? É não conseguir resolver isso por conta própria. Mas Deus pode. Quando você ora dizendo, Senhor, cobre meu lar com tua paz, uma muralha espiritual começa a se erguer. Talvez você não veja com os olhos, mas seu coração vai sentir. Billy Graham também disse: orar pela sua família é colocar a chave do seu lar nas mãos daquele que nunca dorme. E o mais bonito é que você não precisa entender tudo o que está acontecendo. Só precisa crer. Porque é justamente quando você perde o controle que Deus começa a agir. Ele pode tocar o coração de um filho rebelde. Pode aquecer novamente o amor entre marido e mulher. Pode curar a dor silenciosa nos pais. E sabe de uma coisa? Quando você ora, a atmosfera da sua casa muda. Não por causa do som da oração, mas porque a presença de Deus começa a habitar ali. Talvez hoje seu lar esteja quebrado. Alguém partiu. Alguém se afastou da fé. Mas essa oração não é só proteção, é um clamor por esperança. É dizer a Deus: eu não consigo sozinho. Entra, Senhor, guarda, restaura aquilo que eu não consigo consertar. E Ele fará isso, do seu jeito, no seu tempo, mas sempre com amor. A Bíblia diz: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmos 91, 11. E isso vale não só para você, mas também para os que você ama. Então, por que não tentar hoje à noite, ajoelhe-se, ou apenas feche os olhos na cama e diga: Senhor, guarda minha família. Coloca tua mão sobre este lar, tua luz nos cantos escuros, tua paz onde ainda há conflitos. E toca o coração daqueles que eu amo, estejam onde estiverem. Essa não é uma oração fraca, é o clamor de um guerreiro espiritual. De alguém que entende que há batalhas que não se vencem com palavras, mas com fé. E quando você ora assim, pode descansar, o céu ouviu. Mesmo enquanto você dorme, Deus não sai da porta da sua casa. Ele está ali, vigiando com um amor que nunca adormece. E sabe de uma coisa? Quando você ora pela sua família, o ambiente do seu lar muda. Porque Deus começa a guardar a partir de dentro. Se você está orando por alguém que ama esta noite, escreva nos comentários: Senhor, guarda minha família. Inscreva-se no canal para receber mais orações que fortalecem a alma, para que noite após noite seu lar seja cheio da presença viva de Deus. Depois de pedirmos a Deus que proteja aqueles que amamos, há algo mais que nossa alma precisa aprender para encontrar verdadeiro descanso soltar. Porque existem noites em que, mesmo com o corpo exausto, a mente não para. Cheia de preocupações, arrependimentos, lembranças do que passou, ou medo do que ainda não chegou. E a verdade é quanto mais tentamos segurar, tudo menos conseguimos dormir em paz. Billy Graham nos lembrava: entregar algo pela fé não é fracasso, é o maior ato de confiança em Deus. Por isso, a próxima oração é a chave que pode libertar sua alma. Senhor, ajuda-me a entregar o que não posso controlar. Você já se deitou e não conseguiu acalmar seus pensamentos. Mesmo com as luzes apagadas, olhos fechados, a mente insiste em girar. Problemas do dia não resolvidos, preocupações com o amanhã. O passado que machuca, o futuro que assusta. E você fica ali impotente, tentando controlar um mundo que nunca esteve nas suas mãos. É nesse momento que essa oração se torna essencial. Senhor, ajuda-me a entregar o que não posso controlar. Porque a verdade é: você não foi criado para carregar tudo sozinho. Sua alma não nasceu para suportar todo o peso da vida sem ajuda. Há coisas que exigem esforço, sim,
mas há outras que precisam ser entregues ao Senhor. Billy Graham disse: entregar é quando você para de tentar ser Deus e permite que Ele faça aquilo que só Ele pode. Não é desistência, é rendição, uma rendição baseada na fé de que Deus vê além e compreende mais profundamente e te ama mais do que você mesmo se ama. Mas soltar não é fácil, certo? Principalmente quando o que você precisa soltar é um relacionamento, um ente querido em sofrimento, um sonho adiado, ou até um erro pelo qual ainda não se perdoou. Tendemos a segurar, com medo de perder. Mas, na verdade, é quando soltamos que começamos a viver. E a oração desta noite é um ato de coragem. Quando você diz a Deus: eu não posso mais controlar isso, toma em tuas mãos, o Espírito Santo toca sua mente com paz. Talvez a situação externa não mude de imediato, mas você muda, começa a sentir leveza. Você já não é mais refém do medo, nem prisioneiro da pressão. Você se torna livre nas mãos do Todo-Poderoso. Lembre-se do convite de Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Isso não é só uma palavra de consolo, é uma promessa celestial. Mas essa promessa só se torna real quando você decide se aproximar e deixar sua carga aos pés dele. Ter coragem para abrir as mãos, soltar, confiar. Você pode orar assim: Senhor, tenho segurado demais. Segurei palavras duras de anos atrás. Segurei responsabilidades que não consigo mais carregar. Segurei o futuro que ainda não veio e o passado que não posso mudar. Estou cansado. Não quero mais controlar tudo. Ajuda-me a soltar. Entrego isso em tuas mãos e confio que tu vais agir. Nesta noite, se você quer realmente descansar, solte antes de deitar. Porque o que você segura pode estar segurando também sua paz. Mas o que você entrega a Deus, Ele guarda com poder e misericórdia. Quando você solta, é aí que Ele começa o milagre. Se esta noite você está pronto para entregar o que não pode controlar, escreva nos comentários: entrego isso em tuas mãos, Senhor. Existe uma verdade que nenhum de nós pode evitar: cada dia vivido nos aproxima da eternidade. Mas em vez de encarar a morte com medo, aqueles que vivem pela fé a veem como um retorno ao lar. Ninguém sabe ao certo quanto tempo ainda tem. Mas toda noite, ao fechar os olhos, é como se cruzássemos a porta para outro mundo. E é por isso que a oração final do dia carrega um significado tão profundo. Senhor, se eu morrer esta noite, recebe-me em tua misericórdia. Billy Graham disse certa vez: a morte não é o fim. É uma transição para aqueles que creem em Jesus Cristo. Essa frase não traz medo, ela semeia esperança. Porque uma alma que está pronta encontra descanso, não por ser perfeita, mas por ter vivido em rendição. E quando você faz essa oração, não está declarando desespero. Está afirmando sua fé em uma graça que é maior do que a própria morte. Essa oração não é para os fracos, é para os corajosos, aqueles que têm coragem de encarar a realidade que cada noite pode ser a última. E se for mesmo, você gostaria de partir com o coração cheio de arrependimentos? Ou gostaria de deixar este mundo nos braços de misericórdia daquele que te amou até o fim? Deus não promete revelar a hora da nossa partida, mas Ele garante todo aquele que vem a Ele jamais será rejeitado. Quando você diz: Senhor, se eu morrer esta noite, isso não é pessimismo, é vigilância espiritual. Você está dizendo a Deus: quero estar em tuas mãos, acordado ou dormindo vivo ou após a morte. E quando você ora assim, o céu inteiro escuta. Não para contar os seus dias, mas para preparar o lugar que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Talvez você pense que ainda não está pronto, mas essa oração é o primeiro passo para estar preparado todos os dias. Não com grandes ações, mas com um coração que sabe confiar.
Uma alma que entende que a verdadeira vida não está apenas na respiração, mas na relação com aquele que dá a vida. E se esta noite for a última, você não estará sozinho. Deus virá, não com julgamento, mas com braços amorosos. Você pode orar assim: Senhor, eu não sei o que está por vir, mas se esta for minha última noite, que eu parta envolvido por tua misericórdia. Recebe-me como um pai que acolhe o filho que volta para casa. E se o Senhor me der mais um dia que eu viva com vigilância, amor, perdão, e com dignidade como teu filho. Se você consegue dizer isso com todo o coração, então você não está apenas se preparando para a morte. Você está aprendendo a viver. Viver com propósito, viver com paz, viver com fé. E quer você fique mais uma noite ou seja chamado de volta, você estará pronto sob a proteção da misericórdia eterna. Se hoje você quer viver cada noite com vigilância e esperança, escreva nos comentários: confio em ti, hoje e para sempre. Depois de descobrir 5 orações poderosas, há algo que pode parecer pequeno, mas é absolutamente essencial manter uma conversa pessoal com Deus todas as noites. Muitas pessoas acham que só devem orar quando enfrentam grandes crises. Mas a verdade é que a alma também precisa conversar, ser consolada, se conectar, todos os dias. Billy Graham disse: orar toda noite não é um dever, é um privilégio. E esse privilégio está ao seu alcance, toda vez que você estiver disposto a dizer uma palavra sincera àquele que te amou o dia inteiro. A cada dia, você interage com dezenas de pessoas e consome centenas de informações. Você ouve de tudo: notícias, demandas do trabalho, conversas sociais. Mas existe uma voz suave que é fácil de ignorar, o chamado silencioso de Deus. E a noite é o momento final do seu dia para voltar a Ele, não para pedir grandes coisas, mas apenas para dizer: ainda estou aqui, e ainda preciso de ti. Você não precisa de orações longas, basta uma frase curta, contanto que seja sincera. Pode ser: Senhor, hoje estou cansado, mas te agradeço. Ou Senhor, perdoa o que fiz de errado. Ou simplesmente entrego a ti o meu amanhã. Essas palavras, por mais simples que sejam, têm uma força imensa, porque Deus não ouve com os ouvidos. Ele ouve com o coração. Billy Graham dizia: uma alma que não ora é como alguém sedento no deserto. Você até pode passar o dia sem beber água, mas logo se sentirá seco e exausto. Da mesma forma, se você vai dormir sem falar com Deus, sua alma adormece sem apoio. E o mais perigoso é que aos poucos você se acostuma com essa distância, até que o silêncio se torna um abismo difícil de preencher. Por que conseguimos falar por horas com amigos, mas evitamos alguns minutos com Deus? Será que achamos que Ele não vai nos ouvir? Ou pensamos que não somos bons o suficiente para chegar perto? Afaste esses pensamentos. Deus não espera que você seja perfeito. Ele só espera que você seja sincero. E à noite, depois de um dia cansativo, é quando estamos mais autênticos. Orar antes de dormir não é um ritual religioso, é um ato de amor. Você fala com seu pai, não porque ele precise, mas porque você precisa. Precisa se aliviar. Precisa ouvir mesmo em silêncio que não importa o que tenha acontecido hoje. Deus ainda está com você. E enquanto você dorme, Ele vela por você, como um pai sentado ao lado da cama de seu filho. Não deixe um único dia passar sem oferecer a Deus um sussurro. Não precisa ser bonito, nem forte, só precisa ser verdadeiro. Porque as orações sinceras antes de dormir não encerram apenas o seu dia. Elas abrem a porta da paz entre você e o céu. Depois que você começa a falar com Deus todas as noites, algo mais profundo acontece: a cura. Mas você já se perguntou por que algumas pessoas oram constantemente e ainda assim não são curadas? Elas dizem todas as palavras certas,
seguem todos os passos, mas a dor permanece. Billy Graham disse: Deus não cura palavras vazias, Ele cura corações rendidos. E é isso que precisamos entender hoje. A cura não começa nas palavras. Começa quando nos entregamos totalmente nas mãos de Deus. Muitos pensam que orar por cura exige muitas palavras, muita força, muita emoção. Mas Deus não se impressiona com volume. Ele se comove com rendição. Porque a cura não é algo que se exige de Deus, é algo que se entrega a Ele. Você entrega a dor, as memórias, os sentimentos e até o controle. E quando você para de tentar controlar tudo, Deus finalmente pode agir. Billy Graham contou uma vez: orei por uma mulher com uma doença incurável. Ela não pediu que Deus a curasse. Ela apenas disse: eu me rendo. Se viver, viverei para o Senhor. Se morrer, morrerei nele. Curiosamente, no dia seguinte ela começou a melhorar. Essa história nos ensina que a maior cura acontece quando deixamos de exigir que Deus atue do nosso jeito e começamos a confiar que o jeito dele é sempre melhor. Rendição é quando você se ajoelha, mas não para dizer: Senhor, faz como eu quero. E sim, Senhor, faz conforme a tua vontade. E quando isso vem do fundo do coração, algo sagrado acontece dentro de você. A paz chega antes mesmo de qualquer mudança. E esse é o verdadeiro sinal de cura. Não é quando a doença some. É quando você sabe que está nos braços de Deus e aceita isso com paz plena. Muitas vezes queremos que Deus haja no nosso tempo. Cura-me esta noite. Transforma minha vida esta semana. Mas a verdadeira rendição diz: mesmo que o Senhor não cure, eu ainda creio. Essa fé é o solo fértil onde os milagres brotam. Porque Deus não é uma máquina de desejos. Ele é Pai e Ele sabe o que é melhor para seus filhos. Rendição também significa: eu não preciso entender tudo para continuar crendo. Talvez você ainda não veja a mudança. Talvez a dor ainda esteja ali. Mas quando você diz: não resisto mais, entrego tudo a ti, é nesse momento que Deus começa a fazer o que você não pode fazer. Não com trovões, não com gritos, mas com o silêncio suave do Espírito Santo que acalma cada parte do seu ser. Você pode orar assim: Senhor, eu tentei entender, consertar, resistir sozinho. Mas agora eu me rendo. Não sei o que virá, mas coloco tudo em tuas mãos. Não quero o que eu acho bom. Quero o que tu sabes que é o melhor. Esse é o primeiro passo da cura. Não só do corpo, mas da alma. Quando você se rende, Deus não apenas conserta o que está quebrado, Ele renova completamente. E enquanto você dorme, Ele continuará essa obra. Em silêncio, mas com poder. Se você está cansado de tentar se curar sozinho, escreva nos comentários: Senhor, eu me rendo. Depois de aprender a se render, você descobrirá algo igualmente essencial à família. Quantas vezes você já se deitou com o coração pesado, pensando em seus entes queridos? Já se preocupou com o que acontecerá com seus filhos amanhã, com o bem-estar do seu cônjuge, com a segurança de seus pais? Essas preocupações não são por acaso. Deus colocou em seu coração a responsabilidade de amar e também te deu uma arma espiritual para proteger quem você ama. A oração. Billy Graham disse: uma família coberta por oração diária é uma família envolta pela luz celestial. E é por isso que a oração que vem agora é uma fortaleza invisível, mas extremamente poderosa. Não há sensação mais reconfortante do que saber que as pessoas que você ama estão sendo guardadas pelas mãos de Deus. Num mundo cada vez mais instável, onde as notícias são feitas de doenças, violência e medo, precisamos de um refúgio para a alma. E esse lugar é a família. Mas a proteção da família não depende apenas de trancas-portões ou recursos. A verdadeira proteção vem das orações silenciosas feitas todas as noites. A Bíblia diz:
Se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia a sentinela. Salmos 127:1. Isso significa que por mais esforço que você faça, se Deus não for o guardião, tudo pode ruir diante das forças invisíveis que agem ao redor. Mas se você ora todas as noites entregando sua família ao Senhor, então mesmo que o mundo trema, sua casa continuará firme sobre a rocha. A oração pela família não precisa ser longa. Basta ser sincera. Senhor, cobre meu lar com tua luz e tua paz. Guarda cada membro da minha família em teus braços de amor. Você talvez não consiga estar com seus filhos o tempo todo. Você talvez não controle tudo o que acontecerá amanhã. Mas há algo que você sempre pode fazer: colocar cada pessoa que ama nas mãos de Deus. E esse gesto, silencioso, sem palco, ergue uma muralha espiritual que o inimigo não pode ultrapassar. Porque um pai, uma mãe, um avô ou uma avó que ora é um dos guerreiros espirituais mais poderosos que existem. Lembre-se, paz não é ausência de problemas exteriores. É certeza de que por dentro o Todo-Poderoso está no controle. E quando você convida Deus a entrar em sua casa toda a noite por meio da oração, nenhuma escuridão pode permanecer. Ele fará o que você não pode vigiar, proteger, aquecer e iluminar. Havia uma família que todas as noites fazia uma oração simples juntos. Anos se passaram. Enfrentaram doenças, perdas, dificuldades financeiras. Mas sempre diziam: nunca fomos destruídos. Porque antes de dormir, todos colocávamos nossas mãos nas mãos de Deus. Isso não os poupou dos problemas, mas os impediu de serem arrastados por eles. E esse é o milagre da oração em família. Ela não muda o mundo ao redor, mas muda a forma como você permanece firme nele. Então, hoje à noite, antes de dormir, não se limite a verificar se as portas estão trancadas. Pergunte ao seu coração: a alma dos que eu amo está sendo coberta pela presença de Deus? Se a resposta for não, comece agora. Porque um lar com oração como alicerce, amor como parede e Deus como telhado permanece firme mesmo sob as tempestades mais violentas. Se você também deseja que sua família seja coberta pela presença de Deus, escreva: Senhor, guarda meu lar. Quantas vezes você já foi dormir carregando uma dor que ninguém sabia? Pode ter sido a tristeza de uma discussão, uma ferida antiga que ainda não cicatrizou, ou a frustração por não conseguir mudar algo que pesa dentro de você. Muitos acham que precisam ser fortes o tempo todo, engolir tudo e esconder bem fundo. Mas sabe de uma coisa: é justamente no silêncio da noite que Deus quer que você solte. Billy Graham disse: Deus não precisa que você finja estar bem. Ele quer que você seja verdadeiro. E a notícia maravilhosa é: você não precisa levar essa dor para a cama hoje à noite. Existe uma verdade simples, mas que muitos têm medo de encarar. Sentimos dor, mas nos calamos. Porque o mundo nos ensinou que ser forte é não reclamar. Mas Deus não ama pessoas perfeitas. Ele ama corações sinceros. Se você carrega um medo, uma tristeza, uma ferida aberta, a oração noturna é o lugar mais seguro para abrir o coração. Deus não está distante. Ele não ouve apenas canções de louvor. Ele também ouve soluços que ninguém escuta. Pense nisso: cada lágrima silenciosa que você já derramou, Deus viu. E não há sussurro na escuridão que passe despercebido aos seus ouvidos. Se você disser apenas: Senhor, hoje estou tão cansado, nesse instante o milagre começa. A Bíblia diz: Ele cura os de coração quebrantado e trata de suas feridas. Salmo 147:3. Não são os médicos, nem os amigos, nem o dinheiro. É o Senhor. Somente Ele pode tocar a parte mais profunda da sua alma, aquela que ninguém mais alcança. Mas para que a cura comece, não é necessário esquecer, é preciso coragem para encarar e entregar. Muitos oram como um ritual, mas não se abrem de verdade.
Pedem bênçãos, mas escondem a dor. Pedem força, mas não admitem. Estou fraco. É por isso que algumas orações não trazem alívio, porque a graça só entra quando há rendição. Você pode dizer tudo a Deus, até o que te envergonha, até os traumas que deseja apagar. Ele não se espanta. Ele não te rejeita. Ele é pai, e um pai nunca recusa o choro de um filho. Por isso, tenha coragem de orar assim antes de dormir. Pai, eu não sou tão forte quanto pensava. Estou machucado. Entrego essa dor a ti, Senhor. Leva isso de mim e cura-me. Talvez ao amanhecer, as circunstâncias não mudem, mas você mudará. Porque quando você entrega a Deus aquilo que te fere, Ele te entrega algo que te sustenta uma paz que vai além de todo entendimento. E naquela noite, você dormirá. Não porque os problemas sumiram, mas porque sabe que não está sozinho na batalha. Billy Graham dizia: não podemos impedir as tempestades, mas podemos aprender a nos abrigar nos braços de Deus. E é justamente a oração noturna, quando você se abre, quando permite-se chorar, quando confessa a sua fragilidade, que se torna a ponte para um lugar de paz que você nem sabia que existia. Então não vá dormir com o coração pesado. Não carregue essa dor por mais uma noite. Diga a Deus mesmo que baixinho, mas com verdade, não quero mais esconder. Leva de mim aquilo que não consigo mais carregar. Isso não é desistir. Isso é o começo da cura. Depois de entregar sua dor ao Senhor, talvez você se pergunte: será que a oração de ontem à noite realmente mudou alguma coisa? Essa é uma pergunta muito honesta e muito humana. Muitas vezes oramos e não vemos resultado imediato. Nenhum milagre acontece na hora, então começamos a duvidar e desistimos. Mas, querido, lembre-se, a oração não é uma varinha mágica, é uma jornada de transformação da alma. Cada súplica sussurrada à noite nunca é em vão. Cada vez que você diz Senhor, é como dar mais um passo em direção à santidade que Deus preparou para você. E é sobre isso que refletimos agora. Neste mundo apressado, é fácil pensar que uma oração curta antes de dormir é algo pequeno, quase insignificante. Mas para Deus, nenhuma oração é pequena demais, e nenhuma alma é comum demais. Cada palavra que você dirige a Ele, mesmo que simples, é um sinal de que você está vivo e buscando a luz. Orar é o respirar da alma. Assim como o corpo precisa do ar para viver, a alma precisa da oração para crescer. Cada noite em que você reserva alguns minutos para estar com Deus, você está limpando sua mente da poeira do dia, purificando o coração das emoções pesadas e fortalecendo uma relação sagrada com o Criador. Mesmo que você não veja nada acontecer, o Espírito Santo está trabalhando. Em silêncio. Talvez você não ouça, talvez você não veja. Mas ele está mudando a maneira como você pensa, ama e enxerga o mundo. Cada oração é como uma gota d'água sobre a rocha, e gota a gota transforma tudo. Billy Graham disse: a santidade não nasce de um grande feito, mas de milhares de pequenas escolhas diárias, começando com a oração. Isso significa que cada vez que você se ajoelha, cada vez que você sussurra, Pai amado, mesmo em meio ao cansaço ou às lágrimas, você está escolhendo Deus. Você está escolhendo dar mais um passo em sua direção. A santidade não é um dom reservado apenas aos santos. Ela é para todos que reconhecem sua fraqueza, mas ainda assim escolhem caminhar com Deus todos os dias. Não vem da perfeição, mas da perseverança. Em continuar orando, mesmo quando parece que Deus está em silêncio. Talvez você não perceba que está mudando, mas os outros verão. Verão você mais gentil, mais sereno, mais disposto a perdoar. Esse é o fruto da oração. Esse é o sinal de que sua alma está crescendo. Não aos olhos do mundo, mas aos olhos daquele que te ama.
E não se preocupe se suas orações se repetem noite após noite. Deus não se cansa de ouvir a sua voz. Ele não se entedia. Ele não julga. Cada oração é um presente que você envia ao céu. E nenhum presente sincero se perde diante do trono de Deus. Então não pense que orar é tarefa só de pastores ou de gente muito espiritual. Orar é um caminho aberto para todos, inclusive para você. Não precisa saber falar bonito nem ter experiência. Basta um coração que deseja se aproximar de Deus. E a caminhada rumo à santidade já começou. Lembre-se, você não precisa ser perfeito para se aproximar de Deus. É quando você se aproxima que Ele começa a te transformar. E a santidade não é um destino final. É o conjunto de pequenos passos dados com Ele, noite após noite, por meio de orações simples, mas sinceras. Se você também está trilhando esse caminho de oração todas as noites, escreva nos comentários: quero estar mais perto de Deus a cada dia. Antes de fechar os olhos à noite, você já se perguntou o que te espera na escuridão? Muitos temem o sono, porque sua mente ainda está cheia de preocupações sobre o ontem ou o amanhã. Mas Billy Graham enfatizou: viver com a alma desperta é não temer a noite, porque você sabe que o Todo-Poderoso está de guarda. E é por isso que precisamos aprender a dormir, como se esta fosse a última noite, mas com paz absoluta. Quando a noite cai, muitos sentem o coração inquieto, como se estivessem à beira de uma tempestade. Ansiedade pelo que já passou, medo do que ainda virá, e assim perdem o sono. Mas, querido, se sua alma está conectada com Deus, cada noite de descanso se torna um passo de fé, não um campo de batalha contra o medo. Jesus disse: "E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Mateus 28:20. E se Ele está com você, a noite não pode te abalar. Dormir como se esta fosse a última noite não significa viver com medo da morte. Pelo contrário, é um lembrete para viver cada instante com propósito, com entrega. Você acorda não só para enfrentar desafios, mas para continuar amando, servindo, crescendo. Porque se hoje fosse o seu último dia, você não adiaria um desculpa, um obrigado ou um eu te amo, pai. Mas mais importante ainda, dormir com paz absoluta significa confiar plenamente na proteção e no cuidado do Deus Todo-Poderoso. Os irmãos brasileiros costumam dizer: dormir em paz é acordar com esperança, e esperança não é ilusão. É firmeza nas promessas de Deus. Ele nunca abandona quem confia nele. Quando você entrega sua vida nas mãos dele antes de dormir, você escolhe paz em vez de ansiedade, fé em vez de medo. Tente imaginar a cada noite colocar a mão sobre o coração e dizer: Senhor, hoje vivi contigo. Se esta for minha última noite, que eu parta em tua paz. Se eu acordar, que eu viva dignamente como teu filho. Apenas essa simples frase pode silenciar 1000 pensamentos e acalmar 1000 inquietações. Porque quando você se rende, Deus começa a guardar seu sono, ordenar seus sonhos, renovar sua alma. Billy Graham disse: não há sono mais doce do que aquele nos braços do Pai. Ou seja, mesmo que haja tempestades do lado de fora da janela, você ainda pode dormir tranquilo. Porque Ele é sua fortaleza. Isso não é fugir da realidade. É força interior alimentada pela fé. Quando você dorme com a alma em paz, até os sonhos carregam esperança e propósito. Em resumo, dormir como se esta fosse sua última noite, mas com paz absoluta, é preparar o coração, tanto para a vida quanto para a eternidade. Você pode não saber como será o amanhã, mas sabe de uma coisa: esteja acordado ou dormindo, você está nas mãos amorosas do Pai Celestial. Então, termine cada dia com esta oração: Senhor, entrego esta noite a Ti. Durmo na paz que vem de Ti e estou pronto para tudo o que Tu desejares.
E esse será o sono de um verdadeiro vencedor. Não porque não existam tempestades, mas porque o Criador habita no centro da sua alma, mesmo no meio da tempestade. Depois de aprender a dormir em paz, talvez o próximo passo não seja medir quanto tempo você ora, mas como está seu coração quando você ora. Muitos passam horas em oração, mas suas palavras viraram rotina, não brotam mais da alma. Por outro lado, há frases que duram poucos segundos e ainda assim abalam os céus. Billy Graham disse: Deus não mede o comprimento da oração, ele mede a profundidade da fé. Por isso vamos chegar a uma verdade simples, mas poderosa. A fé verdadeira não exige palavras bonitas, só sinceridade. Neste mundo que valoriza o espetáculo, é fácil pensar que precisamos ser eloquentes até mesmo com Deus. Mas a verdade é o oposto. A fé não é um palco para mostrar emoção. É o lugar onde você pode remover as máscaras, encarar suas fraquezas e deixar Deus entrar. Para ele, um suspiro sincero vale mais que um discurso vazio. Ele não precisa que você diga as palavras certas. Ele quer que você diga a verdade. Billy Graham aconselhou: se você não sabe o que dizer, apenas diga: Senhor, eu preciso de ti. Ele entende melhor do que qualquer frase. Essa simplicidade é a prova de uma fé verdadeira. Uma fé que não se exibe, mas confia. Na Bíblia, o publicano apenas ficou à distância e disse: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E foi ele, não o fariseu cheio de orgulho, quem saiu justificado diante de Deus. Porque o arrependimento verdadeiro tocou o coração do Senhor. Para quem nos acompanha do Brasil, isso faz ainda mais sentido. Você não precisa impressionar a Deus. Ele só quer a sua verdade. Em cada oração da noite, pergunte a si mesmo: eu estou sendo verdadeiro, não diante das pessoas, mas diante daquele que criou sua alma. Se você está cansado, diga isso. Se você tem dúvidas, confesse. Se você ainda não consegue perdoar, peça ajuda. Deus não se ofende com sua fraqueza. Ele só se entristece quando você a esconde. A oração não é para convencer Deus a agir. É para curar sua alma ao ser totalmente revelada diante dele. As noites em que você chora não devem ser solitárias. Deixe que sejam as noites em que você diga: Senhor, eu não entendo, mas eu ainda creio. Isso é fé verdadeira, sem explicações, sem formalidades, só honestidade. Por isso não tenha vergonha se sua oração for curta ou simples. Lembre-se, Deus não ouve com os ouvidos, ele ouve com o amor. E esse amor nunca ignora uma alma que fala com sinceridade. Então, hoje à noite, não tente pensar em palavras bonitas. Coloque a mão sobre o coração e diga apenas: Senhor, estou cansado, mas creio que tu ainda estás aqui. Somente isso. Mas nessa frase simples você vive a fé mais bela e forte que existe. Não por sua aparência, mas pela sinceridade profunda da sua alma. E quando você vive com essa fé todas as noites, você percebe: Deus não precisa de um grande discurso para abençoar. Ele só precisa de um coração honesto. Se sua oração de hoje for sincera, escreva nos comentários: creio que o Senhor está ouvindo. Após cada oração sincera, sua alma deixa de lutar sozinha na escuridão. Você começa a perceber que há coisas que não pode controlar, nem mudar, nem entender. Mas é justamente nesse momento que Deus não se afasta. Ele está esperando você soltar para que ele possa segurar. Billy Graham disse: muitas vezes pensamos que ser forte é enfrentar tudo sozinho. Mas às vezes ser forte é saber se render. E é exatamente por aí que entramos em uma das verdades mais profundas da fé: a oração te ajuda a soltar. Não porque você é fraco, mas porque Deus é mais forte que você. Na caminhada da fé, talvez a parte mais difícil não seja acreditar que Deus existe, mas confiar que Ele pode estar no controle de tudo. Carregamos pesos por uma vida inteira.
Preocupações com filhos, saúde, finanças e incertezas, tentando controlar tudo com as próprias forças. Mas o esgotamento espiritual é um alerta. Você não consegue. Mas eu consigo. Orar não te torna fraco. Na verdade, é o ato mais corajoso de uma alma humilde ter coragem de soltar de entregar o controle para aquele que tem todo o poder. Na cultura brasileira, existe uma frase muito verdadeira. Quando você solta, Deus segura. E essa frase é o coração do que estamos refletindo hoje. Imagine que você está segurando uma pedra pesada. Quanto mais tempo você a segura, mais seus braços tremem. Seus ombros doem, sua mente se cansa. Mas você continua segurando, achando que soltar é fracassar. Até que você percebe, Deus nunca pediu para você carregar isso sozinho. Ele só espera você dizer: Senhor, entrego isso a ti. Billy Graham aconselhou: não ore como quem tenta convencer Deus a fazer o que você quer. Ore para entregar e receber o que ele sabe que é melhor. Esse princípio muda completamente a maneira como você enxerga a dor, as provações e aquilo que foge ao seu alcance. Quando você entrega a Deus aquilo que não entende, você não perde força. Você ganha liberdade. A Bíblia também nos ensina: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5,7. Não é uma parte da ansiedade. É toda ela. Não porque você seja incapaz, mas porque só Deus pode fazer o impossível. E é justamente no momento de dormir que a oração de entrega ganha ainda mais sentido. Porque quando você fecha os olhos, você já não controla o amanhã. Você não pode garantir que seu coração continuará batendo. Mas você pode entregar tudo a quem nunca dorme. Aquele que guarda você durante toda a noite. Antes de dormir, diga: Senhor, eu tentei, mas não consigo mais sozinho. Entrego a ti tudo o que pesa meu cansaço, meu medo, minhas preocupações. Eu confio que tu vais carregar por mim. E então você verá o sono virá leve como nunca. Não porque os problemas sumiram, mas porque agora eles estão nas mãos daquele que tudo pode. E quando você acordar, o milagre será esse não que tudo tenha mudado, mas que você mudou. Você estará mais leve, mais forte, mais em paz. Porque orar não é coisa de fraco, é sinal de sabedoria. De alguém que sabe que não precisa carregar o mundo sozinho, porque tem um Deus que nunca se cansa e nunca se atrasa. É por isso que orar antes de dormir é como construir uma ponte, da exaustão ao descanso, do peso à paz. Você está carregando algo pesado demais. Então diga agora no silêncio do seu coração: Senhor, eu não consigo, mas eu sei que tu consegues. E que essa frase seja o início de uma noite de descanso profundo e de uma fé inabalável. Quando a noite cai e todos os sons do mundo se silenciam, é também quando nas profundezas do coração surgem as perguntas que ninguém ouve, os desejos que ninguém entende e as lágrimas que ninguém vê. Mas algo extraordinário acontece. Embora poucos percebam, é justamente nessa escuridão que cada oração sussurrada é lembrada por Deus. Você não precisa esperar a luz do dia para ter esperança. A esperança começa à noite, quando você ousa plantar uma pequena oração no coração do Senhor. E é exatamente sobre isso que vamos refletir agora. Cada oração noturna é uma semente de esperança para o amanhã. Você já pensou que as lágrimas que caem durante a noite não se perdem, mas são recolhidas pelas mãos de Deus nos momentos que parecem os mais solitários, quando todos dormem e você ainda está acordado, ansioso, assustado, sofrendo por uma perda? Cada súplica, por menor que seja, está sendo semeada no campo sagrado do Senhor. Billy Graham dizia: nenhuma oração é pequena demais para que Deus ignore, e nenhuma lágrima é insignificante quando derramada em rendição. Essa verdade não apenas consola, ela fortalece. Porque quando você ora no escuro,
está colocando sua confiança naquele que transforma a noite em manhãs de alegria. Na cultura brasileira, há um provérbio que diz: "A noite é escura, mas cheia de promessas." É na escuridão, na incerteza, que a fé se torna real. Se você só ora quando tudo está claro, isso não é fé. Fé verdadeira é orar entre lágrimas e ainda assim acreditar que o amanhã pode chegar com um sorriso. Olhe para a sua própria vida. Quantas vezes você pensou que algo nunca mudaria, que era impossível ser restaurado? E então, de repente, algo aconteceu. E se foi justamente aquela oração feita na sua dor mais profunda que deu início à mudança? Pois a Bíblia diz: "Os que semeiam com lágrimas, com júbilo, colherão." Salmos 126, 5. Orar à noite não é apenas pedir, é plantar. Cada palavra que você entrega a Deus é uma semente. Algumas brotam rápido, outras precisam de tempo, mas todas florescerão se você permanecer fiel. E toda vez que você ora, mostra que ainda tem esperança, que ainda acredita mesmo sem ver que as mãos amorosas de Deus estão agindo. Experimente em uma dessas noites antes de dormir, não reclamar, não questionar, não exigir. Apenas diga: "Senhor, eu não sei como será o amanhã, mas planto esta oração em tuas mãos." Você verá sua alma se acalmar. Não porque tudo foi resolvido, mas porque uma semente foi lançada, e Deus, o melhor jardineiro, cuidará dela. Não subestime o poder de uma oração feita na calada da noite. Ela não é fraqueza, ela é poder. Porque é a voz de alguém que ousa ter esperança mesmo ferido, que escolhe confiar mesmo confuso, que se rende, mesmo sem entender o que vem pela frente. Cada oração noturna não apenas muda como você se sente, ela muda o futuro silenciosamente por meio da fé que você planta hoje. E se hoje à noite você não souber o que dizer a Deus, comece com esta simples frase: "Senhor, esta é minha pequena semente de esperança. Guarda-a em tuas mãos." E só isso basta. O resto deixe Deus fazer. Ele é o único capaz de fazer a esperança florescer. Se hoje você também está semeando uma semente de esperança, escreva nos comentários: "Entrego esta oração ao Senhor." E não esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que precise ouvir uma palavra de consolo antes de dormir. 20. Deus nunca dorme. Ele vela enquanto você dorme. Quando a noite cai e todo o barulho lá fora se silencia, é também o momento em que nas profundezas do coração humano surgem perguntas que ninguém ouve, desejos que ninguém compreende e lágrimas que ninguém vê. Mas algo milagroso acontece mesmo que poucos percebam. É justamente na escuridão que cada oração sussurrada é lembrada por Deus. Você não precisa esperar a luz da manhã para ter esperança. A esperança começa à noite, quando você ousa plantar uma pequena oração no coração do Senhor. E esse é exatamente o tema que vamos abordar agora. Cada oração noturna é uma semente de esperança para o amanhã. Você já parou para pensar que as lágrimas que você derrama durante a noite não se perdem, mas são recolhidas pelas mãos de Deus, nos momentos em que você se sente mais sozinho, enquanto todos dormem e você permanece acordado, ansioso, temeroso, tremendo por uma perda ou incerteza? É nesse instante que cada palavra que sai dos seus lábios, por menor que seja, está sendo plantada no campo sagrado do Senhor. Billy Graham disse certa vez: "Nenhuma oração é pequena demais para que Deus a ignore, e nenhuma lágrima é em vão quando derramada em rendição." Isso não é apenas um consolo, é um lembrete poderoso. Quando você ora no meio da noite, está depositando sua confiança naquele que transforma a escuridão em alegria pela manhã. Na cultura brasileira, costuma-se dizer: "A noite é escura, mas cheia de promessas." É essa escuridão, essa incerteza, que dá vida à fé verdadeira.
Pois se você só ora quando tudo está claro, isso não é fé. A fé real é aquela que planta orações entre lágrimas e ainda assim acredita que o amanhã virá com um sorriso. Reflita sobre sua vida. Quantas vezes você pensou que algo jamais mudaria jamais, se consertaria jamais seria curado? E então um dia o milagre aconteceu. E se foi exatamente aquela oração feita na noite da sua maior dor que deu início à mudança? Porque está escrito na Bíblia: aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. Salmos 126. 5. Orar à noite não é apenas pedir, é plantar. Cada palavra entregue a Deus é uma semente. Algumas brotarão rapidamente, outras precisarão de tempo. Mas todas florescerão se você for perseverante e fiel. E a cada oração você mostra que não desistiu da esperança, não se rendeu ao desânimo, mas continua confiando nas mãos amorosas de Deus, mesmo sem ver. Tente numa dessas noites antes de dormir não reclamar, não acusar, não exigir. Apenas diga: Senhor, eu não sei como será o amanhã, mas planto esta oração em tuas mãos. Você sentirá sua alma se acalmar. Não porque tudo será resolvido de imediato, mas porque você saberá, uma semente foi lançada. E Deus, o melhor jardineiro, vai regar, cuidar e transformá-la em uma colheita cheia de frutos. Não subestime o poder de uma oração feita na calada da noite. Ela não é fraqueza, ela é força. Porque é a voz de alguém que ousa ter esperança mesmo na dor, que escolhe confiar, mesmo na confusão, que se rende, mesmo sem saber o que virá. Cada oração noturna não muda apenas seus sentimentos naquele momento. Ela muda silenciosamente seu futuro por causa da fé que você planta hoje. E se nesta noite você não souber o que dizer a Deus, comece com esta simples frase: Senhor, esta é minha pequena semente de esperança. Guarda-a em tuas mãos. E isso basta. O restante, deixe nas mãos dele. Somente Deus pode fazer a esperança florescer. Se você também está plantando uma semente de esperança nesta noite, escreva nos comentários: entrego esta oração ao Senhor. A vida é cheia de desafios, preocupações e incertezas, mas você nunca precisa enfrentá-los sozinho. Todas as noites, ao fechar os olhos, lembre-se de que você tem em suas mãos orações poderosas. Não como mágica, mas como chaves que abrem as portas da paz e das bênçãos vindas do alto. Billy Graham nos ensinou que a fé e a rendição são a verdadeira força que cura a alma e sustenta a nossa caminhada pela vida. Deixe que cada oração feita antes de dormir se torne um hábito sagrado, uma jornada espiritual que nutre sua alma, permitindo que você não apenas durma em paz, mas também acorde com fé renovada e nova força. Nunca subestime o poder da sinceridade, de um coração aberto, de uma oração simples e verdadeira. Deus sempre ouve, sempre protege, e nunca solta sua mão. Então, esta noite, ao se preparar para descansar, entregue-se nos braços amorosos de Deus com as orações que exploramos juntos hoje. Acredite que há bênçãos esperando por você. Não apenas no sono, mas em cada passo da sua jornada. Você não está sozinho. Ele está com você. A cada minuto, a cada respiração. Se esta mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal para fazer parte da nossa família de fé curta. O vídeo, se ele falou com você, e compartilhe com alguém que precisa de encorajamento. Pois talvez, no meio da escuridão dessa pessoa, este vídeo seja a vela que aponta o caminho. E não se esqueça de deixar um comentário dizendo qual oração fez você sentir mais paz. Obrigado por estar conosco. Que você tenha uma noite tranquila e um novo dia repleto de bênçãos, nos braços do Senhor.